Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, sou professora de matemática e estou aqui para falar com vocês sobre as figuras bidimensionais. As figuras bidimensionais também são chamadas de figuras planas, porque elas têm uma forma que é plana, só tem duas dimensões, mede o comprimento e mede a largura. As partes das figuras planas recebem nomes, tá? Então, eu vou pegar como exemplo um triângulo e mostrar para vocês que ele tem um comprimento, ele tem uma altura, tá? Ele tem essas pontinhas aqui que são chamadas de vértices e tem os lados, que são as três bordas dele. Onde essas bordas se encontram, nós temos os vértices. Conta a lenda que lá na antiga China, um discípulo prestes a viajar pelo mundo recebeu de seu mestre uma placa quadrada para que registrasse tudo que ele via em sua viagem. Então ele recebeu um quadradinho, uma placa de madeira quadrada, e ele deveria registrar tudo que ele visse na viagem naquela placa. Como ele era meio apressado, ele seguiu viagem e nem perguntou para o mestre dele como que ele ia conseguir registrar tudo que ele visse na viagem só naquela placa quadrada. A placa era muito pequena. De repente, a placa caiu da mão dele e se partiu em 7 pedaços. Com esses pedaços, ele que era muito esperto, ele percebeu que ele podia representar tudo que ele via ao seu redor. Então ele foi juntando as peças para formar várias coisas que ele viu na viagem. Esse conjunto de peças, um quadrado dividido em 7 pedaços, ficou conhecido com o nome de Tangram, e é esse que está representado aqui na mesa, tá? São 7 peças que unidas formam um quadrado. Veja que temos algumas peças que são maiores, outras que são menores, e elas têm formas diferentes também. Com essas peças, você também pode fazer isso na sua casa, você pode construir e representar várias coisas e até um desafio. Você pode desafiar seus familiares ou seus amigos a representarem coisas do dia a dia apenas usando as peças. Olha as coisas que o discípulo conseguiu representar. Um cisne ou um pato que nadava no lago, um coelho, uma ave, aqui é um camelo, aqui é um gato, e assim por diante, várias coisas que ele viu na viagem. Até pessoas ele conseguiu representar em diferentes posições. Então, com as peças do Tangram, a gente pode fazer essa atividade que é um pouco artística, representar as coisas que estão ao seu redor. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quais das figuras geométricas planas apresentadas nessa história você conhece? Quais dessas figuras planas você já conhece e sabe dar um nome? Vamos separar em tipos. Essas aqui, essa aqui e mais essas duas aqui são peças que são bem parecidas, apenas o tamanho delas é diferente. Todas são triângulos. Já essas duas peças, ao contrário dessas aqui, essas aqui todas têm 3 lados e 3 vértices cada uma. Já essas figuras aqui, cada uma delas tem 4 lados, ó, 4 lados, tá? E 4 vértices. Mas essa é bem diferente dessa. Essa aqui você já conhece, é o quadrado. E essa aqui? Mais tarde nós vamos saber qual é o nome dessa aqui. Então, você pode recortar o seu Tangram do material de apoio e nós vamos analisar ele um pouquinho. Da mesma forma que as figuras espaciais, as figuras planas têm partes com nomes especiais. Eu já falei para vocês, os cantinhos são os vértices e o contorno, a borda das figuras é o lado. Vamos então fazer alguns exercícios aqui sobre as peças do Tangram. Vamos ligar a peça ao número de lados que ela tem. Então, a primeira peça é um triângulo. Qual é o número de lados do triângulo? É 3.
Então, a gente pode ligar essa peça ao número 3. A segunda peça que nós vamos falar, que vocês ainda não aprenderam o nome, talvez alguns de vocês já saibam, ela tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ligar com a palavra 4. E aqui nós temos um quadrado. Vocês já notaram que quando a gente vira o quadrado, ele não deixa de ser quadrado? Porque o que diz que ele é quadrado é que ele tem 4 ângulos bem retos e tem 4 lados do mesmo tamanho. Então, se eu recortasse e virasse essa figura, ficava na posição que a gente está mais acostumado a ver os quadrados. Quantos lados tem o quadrado? 4 lados. Então, eu vou ligar aqui com o número 4. Observe o quadrado e a peça laranja que você recortou do seu Tangram. Então, ele está falando ali dessas duas peças. O que eles têm de igual? Nada de igual, né? Não são muito parecidas. Elas têm cores diferentes. Uma não consegue cobrir a outra completamente, tá? Essa aqui tem todos os lados iguais e essa aqui tem 2 lados iguais e 2 lados diferentes, mas que são iguais entre si. Mas o que elas têm de igual é que todas as duas têm 4 lados e 4 vértices. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o que elas têm de igual é que as duas têm 4 lados e as duas têm 4 vértices. E o que elas têm de diferente, por exemplo, é que o quadrado tem todos os lados iguais e essa outra figura não tem todos os lados iguais. Além disso, o quadrado tem ângulos retos e esse aqui tem ângulos, alguns são mais abertos e outros são mais fechados. Sabendo que o Tangram tem 5 peças triangulares, separe os triângulos em 3 conjuntos de acordo com o seu tamanho. Pinte os triângulos maiores de vermelho, os menores de amarelo e o triângulo médio de azul. Bom, então agora nós vamos trabalhar apenas com os triângulos, tá? Eu vou virar aqui do outro lado, para que a gente possa diferenciar triângulos pequenos, triângulo médio e triângulos grandes. Qual que você vai pintar de vermelho? Os triângulos maiores, que são esses dois aqui. Qual que você vai pintar de amarelo? Esses dois pequenos aqui. E esse do meio vai ser o triângulo azul. O que esses triângulos têm de igual? Bom, de igual, todos eles são triângulos, tem 3 lados e 3 ângulos, tá? E o que eles têm de diferente? O que eles têm de diferente é o tamanho. E vocês podem até observar que esse aqui, por exemplo, é exatamente a metade desse, tá? E um desses aqui também é exatamente a metade de um desses. Então, o que eles têm de diferente é o tamanho. Os quadriláteros são aquelas figuras que têm 4 lados. Alguns deles são o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o trapézio. Todas essas figuras têm 4 lados, mas o tamanho dos lados é que faz com que elas sejam diferentes. Para descobrir quadriláteros. Vamos ver, eu coloquei aqui na mesa o Tangram, que é aquele quebra-cabeça que é formado por 7 formas geométricas. E eu juntei as formas de maneira a formar um quadrado. Vejam que as medidas dos 4 lados são iguais. E ele está dividido em formas geométricas, que essa é a configuração do Tangram, tá? Quais dessas peças do Tangram tem 4 lados? Vejam que quando a gente desmonta o Tangram, nós encontramos vários triângulos, e os triângulos não têm 4 lados. Então, essas aqui são triângulos, eu não vou utilizá-las nesse momento,
Sobraram duas figuras com 4 lados, tá? Essa figura aqui é o paralelogramo. Ele tem 4 lados, mas os ângulos não são retos, tá? Ao contrário do quadrado. O quadrado tem 4 lados, mas todos os ângulos são ângulos retos. Aqui no paralelogramo, não. Usando um paralelogramo e um triângulo pequeno do Tangram, podemos construir mais um quadrilátero, que é o trapézio. Observem aqui, vou fazer nesse sentido, que eu juntei essas duas figuras e consegui uma figura com 4 lados. 1, 2, 3, 4. A figura completa tem 4 lados. Essa figura, na qual tem um lado maior e um lado menor, que estão paralelos, tem a mesma distância entre elas, é chamada de trapézio. Então, usando as peças do Tangram, eu montei um trapézio, parecido com esse aqui. Então, vejam, 3 diferentes quadriláteros. 3 figuras que têm 4 lados cada uma, mas que são bem diferentes. Aqui eu tenho paralelogramo, tá? Que este lado é paralelo a este e este lado é paralelo a esse. Aqui eu tenho trapézio, que só esse lado é paralelo a esse, esses dois não são. E o quadrado, que tem todos os lados paralelos e ainda por cima tem ângulos retos. Todas elas são quadriláteros, ok? Será que eu consigo montar com o Tangram outros tipos de quadriláteros? Vamos ver aqui. Um quadrilátero é o quadrado, mas vocês já conhecem um outro quadrilátero que também tem ângulos retos, mas que é o retângulo. Será que eu consigo fazer um retângulo usando as peças do Tangram? Eu vou usar essa peça aqui e os 2 triângulos. Que forma geométrica é essa? É um retângulo. Veja que tenho 2 lados com a mesma medida e outros 2 lados com a mesma medida, certo? É um retângulo, tem esses lados paralelos e esses lados paralelos. A diferença do retângulo para o quadrado é que o retângulo não tem os 4 lados com a mesma medida, eles têm a mesma medida 2 a 2. Será que eu consigo fazer um outro quadrado, além deste quadrado aqui? Eu tenho uma peça que tem o formato de quadrado, mas eu consigo com o Tangram montar mais um quadrado. Ele é maior que esse aqui, mas ele tem a mesma medida nos 4 lados. Os 4 lados tendo a mesma medida, é um quadrilátero que a gente chama de quadrado, tá? Eu consigo fazer aqui ainda mais um quadrado, que é esse aqui. Ele tem o mesmo tamanho desse, mas ele foi formado por 2 triângulos, ok? Então, a gente observou aqui várias maneiras de montar quadrados com as peças do Tangram. Eu mostrei para vocês um retângulo. Vamos relembrar aquele retângulo. Esse é um retângulo. Tem um outro retângulo que eu consigo montar com as peças do Tangram, que é esse retângulo aqui. Ele é feito pela junção de 2 quadrados. Então, observem que aqui a medida desse lado é igual à medida desse lado, e a medida deste lado é igual à medida deste lado. E será que eu consigo montar outro trapézio com as peças do Tangram? A gente tinha montado um trapézio que tinha esse formato aqui. Esse é um trapézio, conferindo, tem 1, 2, 3, 4 lados, e este lado é paralelo a este lado. Será que eu consigo montar mais um?
Eu vou montar mais um trapézio com as peças do Tangram. Desta vez é este trapézio aqui. Olhem, novamente, este lado é paralelo a este lado. Tem 4 lados? 1, 2, 3 e 4. Então, esse aqui também é um trapézio. E o paralelogramo? A gente tinha esse paralelogramo aqui, mas será que eu consigo montar um outro paralelogramo usando as peças do Tangram? É muito fácil. É esse aqui, ó. Ele está no sentido inverso desse aqui. Continua sendo um paralelogramo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. Este lado aqui é paralelo a este lado aqui. E este lado aqui é paralelo a este lado aqui. Será que eu consigo montar mais alguma figura? Eu vou montar uma figura aqui, quero que vocês analisem e me digam que figura que é. Primeiro, se é um quadrilátero e em segundo lugar, se essa figura, qual é o nome dela? É um quadrilátero? Vamos contar os lados. 1, 2, 3 e 4. E que figura é essa? Temos 2 lados paralelos aqui e 2 lados paralelos aqui. É um paralelogramo. Será que eu consigo transformar esse paralelogramo em uma outra figura? E se eu fizer assim? Quantos lados nós temos? 1, 2, 3 e 4. Este lado é paralelo a este e esses dois não são. Qual é o nome dessa figura? É um trapézio. Com isso, nós vimos diferentes figuras formadas pelas peças do Tangram. O desafio agora fica para você pegar o Tangram que você tem em casa e tentar reproduzir essas figuras e quem sabe até encontrar outros quadriláteros que são formados com as peças do Tangram. Quando as figuras geométricas têm as mesmas medidas e a mesma forma, elas são chamadas de congruentes. A gente diz assim, essas figuras são iguais. Não são exatamente, nem sempre são exatamente iguais. Nós estamos falando apenas da forma e das medidas. Vejam esses 3 retângulos aqui. Eles têm a mesma forma, os 3 são retângulos, não mudou para triângulo, não mudou para quadrado, e tem as mesmas medidas. Parece que a pessoa apenas girou o mesmo retângulo e ele está em posições diferentes. Uma maneira de conferir se 2 figuras são congruentes é você imaginar que você recorta a figura e consegue ajustar em cima da outra e não sobra nem falta nada. Então aqui nós temos 3 retângulos congruentes. Quando a gente às vezes está fazendo um molde para alguma coisa que tem a forma de uma figura geométrica, a gente usando o molde, a gente vai conseguir reproduzir várias figuras congruentes. Vamos fazer esse exercício aqui usando, analisando esse quadrado e a forma como ele foi dividido, tá? Esse quadrado, tem um outro quadrado congruente a ele aqui na tela? Não, mas ele está dividido em 4 triângulos. Será que esses triângulos são congruentes? Vamos olhar agora um pouco aqui o meu Tangram. Será que no Tangram eu tenho partes do Tangram que são congruentes, que têm a mesma forma e a mesma medida? Uma delas fica bem fácil de identificar. Essas 2 figuras aqui são congruentes, ok? Mesmo se eu colocá-las em posições diferentes, eu vejo que elas têm a mesma forma, as 2 são triângulos e as mesmas medidas, ó. Eu posso conferir que as medidas delas são iguais. Na verdade, colocando uma em cima da outra, eu faço aquela conferência que eu falei. Quando 2 figuras são
congruentes, você coloca uma em cima da outra e não vê sobra e nem falta, tá? Temos mais figuras congruentes no Tangram? Sim, tem mais esses dois triângulos aqui. Também são congruentes, tá? E eles têm a mesma forma e as mesmas medidas. Eu coloco uma em cima da outra e ele esconde completamente. Eu troco e também esconde completamente. Então, aqui nós temos figuras congruentes. Não temos mais figuras congruentes aqui no Tangram. Mas será que eu consigo formar uma figura congruente ao quadrado usando outras peças? Se eu fizer assim, juntando dois triângulos, eu formo um quadrado que é congruente ao quadrado que está embaixo. Então, com dois triângulos, eu consigo formar um quadrado congruente a esse aqui. E a prova disso é que se eu pego o quadrado e coloco em cima, também eu consigo esconder completamente os dois triângulos. Então, eu consigo formar figuras congruentes juntando outras. Será que eu consigo montar uma figura congruente a esse triângulo? Tem uma maneira de fazer. Eu consigo formar um triângulo que é congruente ao triângulo amarelo do Tangram. E daí, vocês já estão imaginando outras figuras congruentes? Será que eu consigo fazer uma congruente a esse paralelogramo? Vamos ver. Usando dois triângulos, eu consigo fazer um outro paralelogramo que é congruente a esse aqui. Vejam aqui que se eu conseguisse colar essas duas peças, eu teria dois paralelogramos congruentes. Por último, o último desafio que eu vou apresentar para vocês é tentar fazer uma figura congruente a esse triângulo vermelho. E eu faço isso usando dois triângulos. Vejam que esses dois triângulos são congruentes. Então, agora a gente aprendeu uma palavra nova, que é a palavra congruentes. Ela se aplica a formas geométricas e a gente pode usá-la quando as figuras têm a mesma forma e as mesmas medidas. Vamos falar agora de uma característica que algumas figuras planas podem ter, que é a simetria. Vocês vão ver que a simetria é uma coisa bem interessante quando a gente encontra nas figuras planas, mas também a gente encontra em muitos outros lugares, como a natureza, como obras de arte. Vejam aqui que nós temos o desenho de algumas figuras. Temos o desenho de uma estrela, uma mesa, uma borboleta e uma pipa. Vocês notaram que tem uma linha pontilhada em cada uma dessas figuras? E se a gente dobrasse essas figuras nessa linha pontilhada, os dois lados ficariam um em cima do outro? Quando uma figura é simétrica, acontece isso. A gente pode dividir por uma linha a figura em duas partes que são espelhadas. São congruentes, mas são espelhadas, tá? Então vejam aqui, por exemplo, se eu ocultar metade dessa borboleta, dobrar no meio, cada uma das partes vai cobrir outra parte do outro lado da borboleta. E o mesmo acontece com as outras figuras que foram desenhadas aqui. Vocês sabiam que a simetria é bastante utilizada para fazer objetos bonitos? Porque uma figura que tem simetria, ela tem uma beleza especial. Então, essa linha que divide uma figura simétrica em duas partes é chamada de eixo de simetria. Quando a gente for falar novamente sobre isso, eu só vou dizer eixo. Vamos procurar o eixo dessa figura? Então, o eixo aqui da estrelinha divide em duas partes que são simétricas. O eixo da mesa fica no centro dela, o eixo da borboleta passa pelo meio do corpo da borboleta
e o eixo da pipa passa pelo meio da pipa. Será que as peças do Tangram também podem ter eixos de simetria? Então eu trouxe uma régua e a gente vai tentar encontrar simetria no Tangram. Vocês vejam que eu deixei aqui o Tangram sem cores para a gente poder identificar facilmente a simetria nele. Por exemplo, vocês notaram que aqui eu tenho metade do Tangram e do outro lado a outra metade? Essa linha diagonal que divide o Tangram é o eixo de simetria. Então aqui eu tenho o eixo de simetria do Tangram. O Tangram é um quadrado e um dos eixos de simetria do quadrado é esse aqui. Mas será que o quadrado só tem esse eixo de simetria, que seria esse aqui? Vou desenhar aqui no quadrado. Não sei se está visível, mas aqui nós temos o eixo de um dos eixos de simetria do quadrado, que é uma linha que divide o quadrado em duas partes iguais e simétricas, tá? Mas o quadrado é uma figura muito interessante. Tem outras maneiras de ser dividida em duas partes simétricas. Eu posso, por exemplo, dividir aqui, com uma linha paralela aos lados. Então, ela vai ficar dividida, essa linha aqui, o eixo vai dividir o quadrado em duas partes simétricas. Será que você consegue achar outros eixos de simetria no quadrado? E o triângulo? Esse triângulo aqui, que é uma das peças do Tangram, será que tem um eixo de simetria também? Será que eu consigo dividir o triângulo por uma linha? Notem que essa linha que eu tracei aqui divide o triângulo em duas partes simétricas. Eu posso até dobrar na linha e eu vou ver que uma parte cobre exatamente a outra. Então, esse aqui é um eixo de simetria desse tipo de triângulo, tá? Os outros triângulos do Tangram são semelhantes, são parecidos, então eles também têm o mesmo eixo de simetria na mesma posição. Você pode desenhar. Que outras formas geométricas será que tem eixos de simetria? Estão vendo essa régua que eu trouxe aqui? Essa régua, ela tem várias formas geométricas. Algumas delas têm eixos de simetria e outras não. Queria chamar a atenção de vocês, por exemplo, para o círculo. O círculo, ele pode ser dividido ao meio por um eixo de simetria, tá? Aqui eu tenho uma parte de um círculo, que eu também posso dividir ao meio com um eixo de simetria. Eu tenho um losango aqui, que ele pode ser dividido nesse sentido ou nesse sentido por um eixo de simetria. E o hexágono, que ele pode ser dividido desta maneira ou desta maneira. E até o pentágono tem um eixo de simetria. Ele passa aqui pela parte de cima, por um vértice e por um lado. Então, é uma atividade bastante interessante a gente olhar as figuras que a gente conhece e reconhecer a simetria que elas possuem, tá? Aqui nós temos então mais uma maneira de mostrar a simetria no quadrado do Tangram. Nós tínhamos feito uma linha na horizontal e uma na diagonal, mas o Tangram também pode ser dividido ainda, o quadrado, por uma linha vertical. E com isso a gente forma dois retângulos que são simétricos. Então, olhando o Tangram aqui, será que vocês conseguem encontrar outras simetrias nas formas do Tangram? Vejam que no triângulo a gente já falou que a simetria acontece aqui,
Esse outro triângulo está numa posição diferente, o eixo de simetria, tá? Esse triângulo aqui tem também na diagonal o eixo de simetria. O quadrado nós já vimos que tem várias formas de fazer a simetria, tem vários eixos de simetria, você pode procurar todos. Esse triângulo, o eixo de simetria está aqui. E essa figura aqui? Fica como desafio para vocês descobrirem se existe um eixo de simetria no paralelogramo, que é essa peça alaranjada do Tangram. Assim, hoje nessa aula nós falamos sobre a simetria nas figuras planas e descobrimos que tem figuras que têm um eixo de simetria e figuras que têm mais de um eixo de simetria. Nos vemos na próxima aula.